Quando a gente fala, geralmente, de diversidade, inclusão e acessibilidade, diversidade, inclusão e acessibilidade não é só para pessoas com deficiência ou minorias. Serve para todo mundo. Inclusão, né, cara? A palavra em si já acessibilidade, diz, né? por exemplo, né? Acho que eu sempre compartilho isso, né? Por exemplo, tela de toque foi inventada por uma pessoa com deficiência. Tecnologia pura, né? Por quê? Porque ela tinha uma necessidade ali de uma outra forma de interação, não se sentia confortável de interagir com os botões, como a gente tinha anteriormente ali, talvez antes de 2007, talvez. Por aí. Algo aconteceu em 2007. Isso, Caio, porque você não pegou os televisores que faziam... Isso eu não peguei, mas algo aconteceu em 2007 que, de fato, se lançou algo, né, algo ali palpável de tela de toque. Mas foi inventado ali, as primeiras versões, por uma pessoa com deficiência. Então, quando a gente pensa em acessibilidade, deixar as coisas acessíveis, não vai servir só para pessoas com deficiência. Serve para pessoas sem deficiência. Lembrando que há uma deficiência temporária também. Então, quando a gente fala de rampas de acesso, por exemplo, você pensa, só a pessoa que tem ali uma mobilidade reduzida vai utilizar isso. Não, uma pessoa com carrinho de bebê também pode utilizar uma rampa de acesso. Então, quando a gente fala de acessibilidade e, consequentemente, diversidade e inclusão, primeiro que a gente fala para todo mundo, porque quanto mais acessível for um formulário, por exemplo, de inscrição, mais você vai estar abraçando aí não só pessoas com deficiência, pessoas neurotípicas, enfim, mas também pessoas neurotípicas, por exemplo, que podem ter uma outra interpretação das coisas. Então, isso é para todo mundo. Então, e quando a gente fala de diversidade e inclusão, só para concluir esse tema, a gente não fala só, claro, do impacto social, né? O ESG lá, o S ali do social. A gente está falando de receita, rentabilidade, inovação. Diversidade e inclusão, ela está invariavelmente ligada com inovação. Quanto mais diverso os times forem, mais diversidade de vivências, backgrounds possíveis, mais inovação aquela empresa vai ter. Então o ROI, ele se torna muito mais claro, assim, eu tô falando isso, mas a própria TIP tem dificuldade de demonstrar isso, tá? Mas eu sei, a gente sabe disso, assim, que quando a empresa, ela dá esse primeiro passo, claro que há uma questão de responsabilidade social, impacto, etc. Isso, eu tô aqui por isso. Eu tô aqui por isso, eu lido diariamente com a TIP por isso, porque eu quero impactar a vida das pessoas. Mas, num segundo momento, pensando de maneira mais prática, a gente tem também inovação, que traz rentabilidade, que traz novos produtos e que conversa com o seu cliente. Seja ele um cliente corporativo ou um cliente ali B2C. Uhum. Então, o cliente ele vai se enxergar nisso. Porque, principalmente B2C, as pessoas são diversas. A gente tem outras realidades. Então, quando as pessoas percebem quando um produto, uma solução foi criada de maneira interseccional, pensando em outras realidades. Eu estava na HR Trends esses dias e encontrei com colegas e uns depoimentos de uma dessas colegas que tem uma relação muito forte com o pessoal da indústria de cosméticos. Quando a gente fala de diversidade, né? Esse é um exemplo de produto, por exemplo. É a respeito da linha de shampoo. Quando você faz shampoos específicos para fios, né, de cabelos crespos ou de cabelo... E isso é o poder de colocar uma pessoa no processo da experiência, de fazer com que a inclusão ela vire receita, porque tem outras pessoas precisando. Por isso que acho tão engraçado, às vezes converso com a minha irmã e ela fala assim, nossa, era tão mais fácil quando a gente ia no supermercado antes, né? Só tinha shampoo, tinha 3 tipos de shampoo e hoje tem um monte, né? Mas tem a ver com isso, né? Claro. Tem a ver com olhar para as pessoas de uma maneira diferente, ou melhor, olhar, não é nem diferente, olhar para as pessoas com a necessidade que elas têm, incluí-las no processo e desenvolver a partir disso. Então, a desconstrução de imagens de corpos nas configurações de empresas de beleza, nas propagandas ou nas famílias dorianas, elas têm se dado a partir disso, né? A nova Pequena Sereia, né, também...
Eu acho que o Maurício de Souza, pensando, né, numa pessoa que influencia já desde a infância, ele fez, o Caio estava falando aqui a respeito de acessibilidade, eu lembro, né? Quando você pega a Turma da Mônica, tem muito isso, tem muita representatividade ali, tem muita diversidade. E eu acho que ninguém nasce fazendo processo de discriminação do outro, isso é conteúdo aprendido, que é o que o Caio trouxe, né? Da criança, de como a gente percebe. E como a gente também se desconstrói para poder construir esse processo. Então, o meu convite, né, de fato, para as pessoas se conectarem com consultorias que realmente elas tenham isso como, não só como engajamento, mas como ambiente prático, porque às vezes fica difícil até para os executivos conseguirem tangibilizar. Mas nas minhas relações com o Caio, e eu vejo que ele faz isso nas outras empresas que ele assessora também, o tema do negócio é um tema pulsante. Ele precisa vir, porque senão parece que você está prestando um favor, transferindo uma responsabilidade de cota, e não tem que ser por causa disso. Não é diversidade e inclusão não é um favor. Na verdade, é algo estratégico. Pelo menos a gente visualiza dessa forma. Quando uma empresa pensa em diversidade e inclusão, não só uma empresa, mas a sociedade como um todo pensa em diversidade, pensa em inclusão de pessoas com diferentes histórias e vivências, tem que ser algo estratégico. É algo estratégico. Porque você vai estar conseguindo atender o máximo de pessoas possíveis. E claro, que tem ali um componente, como eu disse, de impacto social. A gente, na minha opinião, sempre a gente tem que ter esse dever de impactar a vida das pessoas, em menor escala ou em maior escala, mas, do ponto de vista prático, tem um benefício aí, pelo menos de inovação. Pelo menos de inovação.